Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 40 de Ezequiel, passando aqui por um novo momento que Ezequiel vai ser conduzido ali para ter uma visão do templo, e eu queria comentar algo a respeito disso, mas vamos orar, ver como o Senhor nos conduz aqui nessa conversa. E é isso. Eu ia falar alguma coisa. Esse fundo branco aqui tá feio, né? Tentar colocar um filtro. Mas aqui hoje eu tenho uma consulta, então eu não estou em casa. Vamos que vamos. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti, Pai, todo o nosso dia. Consagramos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, Paizinho. Em nome de Jesus, te entregamos os nossos afazeres, Deus, todas as coisas. Que o Senhor envie anjos à frente, Deus, dando ordem a nosso respeito para nos guardarem, nos livrarem. Em nome de Jesus, que haja paz, proteção, saúde, Deus, sobre a vida e a casa de cada um aqui. Em nome de Jesus, oramos e ordenamos também a Tua bênção sobre o Brasil, que sobre os céus do Brasil, Deus, estejam os Teus anjos, ainda que haja uma batalha. Nós oramos, Deus, para que todo o inferno trema diante de Ti e se renda ao poder do santo nome de Jesus. Nós oramos, invocamos e dizemos que só o Senhor é Deus na nossa nação. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti esta leitura, este novo momento que vamos passar, essa nova visão desses capítulos aí adiante, encaminhando para o final. Seja conosco, com a nossa mente, com o nosso coração, em todo entendimento, nos conduz, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim. Então, vai ser a visão do futuro templo. Vai contemplar ali aqui do capítulo 14 até o 48, que é o último capítulo. Então, mais uma semaninha aí, se Deus quiser, a gente acaba. E é isso, vai falar. Mas aqui já vai ter. Vamos aos poucos ou vamos diretão. É uma leitura complexa. Por quê? Porque vai falar sobre a visão do novo templo. Então vai dar medidas, dados e nananã. Então vai ser um pouco menos atrativa, mas fica aqui comigo, porque tudo na Bíblia é importante. E ao final eu creio que Deus vai liberar algo sobre nós. Amém? Então, bora. Vai dizer assim. O que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Ele me disse: Homem mortal, olhe bem. Escute com cuidado e preste bem atenção em tudo o que vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vou atender, não. Gente, então vai começar dizendo o seguinte. Essa parte é bem importante a gente entender. Vai dizer que ali aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos. 25 anos depois, né, de que alguns ali já tinham sido levados como cativos, né, e 14 anos depois da tomada geral de Jerusalém, então veio essa visão.
25 anos, se a gente bem lembra, o Senhor falou ali sobre 70 anos. Mas o Senhor já estava preparando o povo para esse retorno até mesmo, né? E que mais? É isso, aí ele vai falar, então, ele vai falar que nisso o Senhor o levou, o conduziu para uma montanha bem alta, e lá ele viu os prédios de Jerusalém, de Israel e tal. E aí o Senhor pegou uma vara de medir, né? Na verdade, um anjo. Esse homem de bronze aqui, na referência, vai falar que era um anjo. Então, esse anjo o conduziu e disse que ali ele tinha uma vara de medir, uma fita de medir feita de linho. Olha que interessante, né? E disse, olha só. E aí eu vou continuar a leitura. Homem mortal, olhe bem. Escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. E aí, beleza. E aí começa, vamos lá. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto, mediu a entrada, tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros. Depois das salas, havia uma passagem de 3 metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente ao templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo, e no seu fim as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão e era de 6,5 metros. E o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta, que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12 metros e meio. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem de fora da porta até a parede mais distante na última sala era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas na parede de dentro, o que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras. Em volta de todo o pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os 2 portões e era de 50 metros. Depois o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora. As 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão, tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros. O salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o salão estava no fim da frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual a do lado leste. O homem mediu a distância entre esses 2 portões e deu 50 metros. Depois o homem me levou para o lado sul, e lá vi outro portão. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas, exatamente como nos outros. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12,5 metros.
Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O homem me levou perto do portão do sul, até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais às dos outros portões. Nas salas desse portão havia também janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. No pátio de fora, havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício. Não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais iam ser completamente queimados, eram de pedra cortada. Tinham meio metro de altura e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7 centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas. Uma com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte. A outra com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo. E a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro, era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2 metros e meio de comprimento por 7 de largura. E nos 2 lados havia muros de 1,5 metro de grossura. O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura e havia degraus para subir até lá. Havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Ponto. E é isso. Muitas informações que parecem não ter nada a ver com a gente, tipo, nada a ver não, né? Porque para eles era muito importante aquela. E ele estava vendo, tipo, meio que o templo meio que reconstruído, eu acredito assim. E aí,
Não vai dar tempo de eu falar aqui. Eu acho que eu vou ter que continuar lá a legenda. Mas leia a legenda. Eu acho que vai ser interessante. Tá bom? É isso. Deus abençoe. Boa quinta-feira, né? Quarta-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.